Oi, estou de volta aqui, sou a professora Andréa e hoje eu vim retomar com vocês algumas questões referentes a misturas. Eu vou fazer alguns experimentos para mostrar para vocês, né? Só que antes a gente precisa lembrar de dois conceitos importantes. O primeiro conceito é sobre mistura. O que é uma mistura? Mistura é a associação entre componentes diferentes. Então eu tenho um componente, tenho outro componente, associo junto os dois, vira uma mistura. Esse segundo conceito diz respeito à questão de fases. O que é uma fase? É uma porção identificável ou observável dentro de uma mistura. Então, como que funciona? Eu tenho uma mistura, então eu tenho vários componentes, né, dois ou mais componentes juntos, e quando eu junto isso tudo, ela forma fases. O que são as fases? São porções, pedaços que eu consigo distinguir, que eu consigo diferenciar de uma e da outra. Isso são fases, tá bom? Então agora vamos para o experimento. Para o experimento de hoje, na verdade são 6 experimentos. A gente vai precisar de água, álcool, óleo, areia, corante e detergente, tá? O corante, na verdade, a gente só vai usar um corante para facilitar a identificação, porque a água é incolor e o álcool é incolor. Então, para que a gente consiga perceber a presença dos dois, eu vou colocar o corante, tá bom? Mas não é necessário, você pode fazer sem o corante também, ok? Então, vamos lá? Para começar nosso experimento, eu pinguei algumas gotas de corante azul neste copo e algumas gotas de corante vermelho neste copo, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Um dos copos eu vou preencher com água e o segundo copo eu vou preencher com álcool. Como eu disse para vocês, o corante, neste caso, está servindo somente para que eu consiga identificar a água e o álcool. No primeiro recipiente, eu vou colocar um pouco de óleo e vou colocar um pouco de água. Aquela água que nós já tínhamos preparado antes com o corante. Vou deixar ele descansando ali. No segundo, nós colocaremos óleo mais álcool, aquele álcool que a gente preparou antes também. Vamos deixar descansar. No último, nós colocaremos água mais álcool. Agora vamos deixar descansando e vamos observar o que vai acontecer. Então, agora que essa mistura ficou em descanso por alguns minutos, o que a gente percebe? Nessa primeira aqui, nós temos embaixo a água colorida e em cima dela nós temos o óleo. Isso acontece por quê? Por uma diferença de densidade. A água é mais densa, é como se a água fosse mais pesada, então ela vai profundo. E em cima a gente tem o óleo, que é menos denso, ele é mais leve. Então a gente tem uma separação entre as misturas. Isso aqui então eu posso dizer que é uma mistura heterogênea. Por que heterogênea? Hétero significa diferentes, então eu consigo ter duas fases diferentes, eu consigo identificar as fases. Então, eu consigo identificar a fase da água e a fase do óleo. Então, é uma mistura bifásica. Tem duas fases e é heterogênea, porque ela não se mistura. No segundo caso aqui, nós temos embaixo o álcool e em cima dele o óleo. Mesmo caso que o primeiro. O álcool é mais denso, mais pesado, então ele se deposita no fundo. E em cima dele a gente tem o óleo, que é menos denso e fica na superfície. Então eu consigo identificar duas partes. Então é uma mistura bifásica. Ela tem duas fases, a fase do óleo e a fase do álcool, e ela é heterogênea.
porque ela tem diferença, ela não se mistura. No último aqui, a gente tem álcool e água. E o que aconteceu? Tudo se misturou, tudo ficou junto. Então, neste caso aqui, eu tenho uma mistura monofásica, porque ela tem uma única fase. Ela se misturou totalmente, então ela é chamada de mistura homogênea, porque ela é uma mistura única. Eu não consigo, olhando, ver a separação entre o álcool e a água. Os dois se misturaram totalmente. Para este próximo experimento, eu vou precisar de um pouco de água e vou precisar novamente de óleo. E mais uma vez, a gente tem as duas substâncias separadas. O que eu vou fazer? Eu vou misturar as duas substâncias. Vamos aguardar e vamos verificar o que acontece. Como vocês viram, mesmo após a gente misturar, as duas substâncias continuaram separadas. Tanto a água como o óleo não se misturaram. Por que isso acontece? Porque a água, ela é feita de moléculas polares, tá? Moléculas são pequenas partículas que juntas formam um corpo, formam alguma coisa, tá bom? Tudo que existe no universo é feito de moléculas, tá? Então, a água, ela apresenta molécula polar e o óleo apresenta molécula apolar, que são moléculas diferentes, por isso que elas não se misturam. Agora, veja bem o que vai acontecer quando eu colocar o detergente nessa mistura. Misturar tudo isso. Veja bem o que aconteceu. Eu consegui quebrar as partículas que existiam aí. E agora eu tenho uma mistura homogênea. Eu tenho uma mistura única. Por quê? Porque o detergente, ele possui moléculas polares, que conseguem quebrar a molécula da água, e moléculas apolares, que conseguem quebrar o óleo. Por isso que se torna uma mistura homogênea. Para esse próximo experimento, eu tenho areia. Agora eu vou colocar água. E por último, eu vou colocar óleo. Verifique que as três substâncias não se misturam. Elas ficam separadas por conta da densidade que a gente já falou anteriormente, né? A areia, que é a mais densa de todas, a mais pesada, se deposita no fundo. A água, que tem uma densidade média, fica sobre a areia. E o óleo, que tem a menor densidade, é mais leve, fica na superfície. Nessa mistura aqui, a gente consegue identificar, uma porção, que é a areia, 2 porções, que é a água, e 3 porções, que é o óleo. Então, essa mistura aqui, eu chamo de mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar as partes que tem nela. E também ela é chamada de mistura trifásica, porque eu consigo ver 3 partes nela. Uma parte de areia, uma parte de água e uma parte de óleo. Para esse último experimento, a gente vai precisar de água e gelo. O que se observa aqui? Apesar dos dois serem compostos por água, eu tenho aqui uma mistura que ela é chamada de heterogênea. Por quê? Porque eu consigo identificar 2 fases. Eu consigo identificar a água no estado líquido e a água em forma de gelo, no estado sólido. Então, neste caso aqui, eu tenho uma mistura heterogênea, apesar de ser o gelo composto por água e a água em estado líquido também, apesar de ser a mesma substância, por elas estarem em 2 estados diferentes, eu tenho uma mistura heterogênea, uma mistura diferente. E também uma mistura chamada de mistura bifásica, porque eu consigo identificar a água e consigo identificar o gelo. Espero que vocês tenham gostado e agora é a vez de vocês, tá bom? Desafio vocês a realizar algum experimento e explicar. Beijo!